Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e recebo hoje aqui um convidado que foi aluno da Ubra, depois foi professor, advogado, tem muitas histórias para contar aqui para gente. Seja muito bem-vindo, Maurício Góes. Obrigado, Alessandra. Boa tarde a ti e aos nossos espectadores. Então, primeiro, agradeço você ter aceito o convite de vir conversar aqui comigo. E quero conhecer um pouco da tua história lá no início, como que tu escolheu assim direito, cursar direito, de onde que veio essa? Agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. Bom, na verdade, até 15 para 16 anos, eu brinco que eu sou um militar frustrado, porque eu queria seguir a carreira militar. Ah, é? É. Mas o meu pai foi advogado trabalhista, hoje aposentado, advogado trabalhista por muitos anos. E o meu pai, eu já então, pequeno, já ouvia justiça do trabalho, direito do trabalho, essas coisas. Tudo ligado a ouvir ele falando. Então eu posso dizer que tive uma influência dele, sim, seja para o direito do trabalho. E aí, na época, o meu pai trabalhava na Ubra. Meu pai, na época, era diretor jurídico da Ubra. E eu tinha duas opções. Pela convenção coletiva dos sindicatos, tem o desconto para os familiares para poder estudar, os dependentes, os empregados têm, pelo sindicato, tem desconto, ou eu passaria na URGS, não teria dinheiro para outra faculdade. Não fui aprovado na URGS. E na época, Alessandra, é interessante dizer que o vestibular aqui na Ubra era muito diferente. Isso 92 para 93. O vestibular era diferente, era dividido por matérias todos os dias, questões complicadas. Mais era extenso? Extenso, de segunda a sexta. Uau. O vestibular. E aí me recordo que tinha muita gente, muitos colegas, inclusive do colégio. Era muita gente, a Ubra tinha muitos alunos. O direito, eu acredito, tinha mais de 5 mil alunos. Entrei na faculdade de Direito e desde o início descobri que eu queria o direito social, sobretudo o direito do trabalho. E aí eu me recordo que na época eu consegui uma vaga para trabalhar no departamento pessoal do Hospital da Ubra, na época, antigo Reumatologia, lá em Porto Alegre. Olha. E aí trabalhei em departamento pessoal. E ao trabalhar em departamento pessoal, tu tem contato com todas as normas, direito do trabalho, com toda a prática do direito do trabalho. E ali foi realmente meu despertar. Eu posso dizer que eu fui um aluno bastante dedicado na faculdade. Me formei, portanto, sou filho da Ubra, formado pela Ubra. E tão logo eu me formei, em 98, importante dizer, eu já estava estagiando num escritório de advocacia trabalhista que prestava serviços para a Ubra na área trabalhista. Então eu estava estagiando nesse escritório, me formei, uma das sócias, um dos sócios, né, uma sócia, foi morar na Itália, eu me tornei sócio desse escritório logo quando me formei, já tinha experiência, e aqui a primeira dica para os alunos, estagiem. Se querem advogar, tem que estagiar. Mas a gente pode responder isso depois, com mais calma. E aí, Alessandra, depois daí, eu então fiquei trabalhando como advogado e vi que era o que eu queria. Saí dali, eu fiz uma escola para magistratura do trabalho, que era extremamente rigorosa, só que eu não queria ser juiz do trabalho, mas de qualquer forma me ajudou muito para estudar. Dali fiz uma pós-graduação na Unicinos, em Direito do Trabalho. E aí em 2000, então eu advogava direto, cuidando do escritório em crescimento. E em 2000, no ano de 2000, houve uma oportunidade para eu dar aula na escola Cristo Redentor. Da Ubra. Isso, da Ubra, por os cursos de administração e contabilidade técnicos, que na época existiam, não sei se ainda existem, cursos técnicos. E aí, nesses cursos técnicos, precisava de um professor para falar sobre direito, lato sensu.
geral. E eu sempre gostei de falar, ajudava em grupo de estudos meus colegas, principalmente para a prova da OAB. E aí... Se identificou com a Me oportunidade. identifiquei com a oportunidade. Então, formado em 98, advogando, já estava concluindo a segunda especialização e aí, em 2000, eu comecei a dar aula. Foi uma baita experiência. Uma baita experiência. Te digo agora, eu já estou velho, mas assim, é uma experiência muito bacana de sentir, assim. Eu até me arrependo de não ter ficado mais. Aí eu me lembro que em 2003 houve a oportunidade de entrar aqui como professor. Na graduação. Na graduação. No atendimento do Sajubra, lá na frente, e na prática trabalhista. Entrei como professor e eu ainda estava naquele período assim, que eu sempre tive na minha cabeça. Se eu não for um bom professor, se não for bom, se os alunos reclamarem e realmente não servir para coisa, na didática eu pego o meu boné e vou embora. Não tem essa de ficar insistindo. Né? Mas, para minha surpresa, já assim, no primeiro semestre eu fui escolhido paraninfo de turma, Olha, enfim, e a partir dali a coisa continuou numa crescente. Até que a reitoria da época, em 2006, me convidou para ser coordenador do curso. Muito desafiador, Alessandra. É? Uma experiência muito desafiadora. Por quê? Porque tu tens a capacidade de fazer várias coisas, mas eu não tinha 30 anos, né? Então, a gente tem muito ímpeto, mas também eu era um tanto quanto imaturo para algumas coisas. Mas sempre fui muito rígido em cumprir algumas coisas. Então, consegui construir várias coisas positivas, arrumei muitos inimigos, que é extremamente natural num cargo como esse, né? Mas, de qualquer maneira, porque se precisa tomar decisões, e uma coisa que eu sei tomar é decisão. E aí, só que eu vi que meu negócio era sala de aula. E aí surgiu uma oportunidade também na Unicino São Leopoldo. Então eu fiquei 2 semestres aqui e na Unicino São Leopoldo. Mas como eu entrei, aí, importante dizer, tá? Na época que eu era coordenador, eu fiz o mestrado aqui. E nós tínhamos, e vamos abrir um parênteses, na época que eu fui aluno, na época que eu dei aula, a faculdade era muito boa. E, enfim, não estou dizendo que não é hoje, não estou, porque hoje eu não posso. A tua experiência. Exatamente. Não tô referindo ou comparando com a atualidade. Até porque hoje eu tenho 2 ex-alunos do mestrado dando aula aqui, então acho que tá bom. Mas o que eu quero dizer é que eu me lembro que eu comecei eu fiz o mestrado aqui. Muito bom. Foi uma baita formação. E o curso de Direito continua sendo um dos mais fortes aqui dentro da universidade. Pois é, e até porque é uma profissão que oferece muitos ramos, muitas opções, né, Alessandra? Sim. E aí, o que aconteceu? E aí, nesse meio tempo, eu terminei o mestrado e aí fui para a Unicinos. E optei em ficar na Unicinos porque eu entrei no doutorado lá. E aí, fiquei 4 anos e depois fui para a PUC. Fazendo doutorado. Doutorado e dando aula. Né? Aliás, também fui da coordenação do curso lá. Fui um dos coordenadores do curso. E depois eu fui para a PUC, que estou até hoje. Fui em 2011 e hoje sou professor da PUC. Em 2019 ou 20, eu voltei para a Unicinos, mas na Unicinos Porto Alegre, no mestrado profissional. Então, hoje eu sou professor do mestrado profissional. Tudo em Direito do Trabalho. Acabou se encontrando, então, nessa carreira como professor. Sim. Além de atuar também em escritório, né, de advocacia. Isso. É o Tosini Freire? Como que surgiu? Boa pergunta. Lembras que eu falei lá no início que eu estava trabalhando naquele escritório, né, que prestava serviço para a Ubra, na área trabalhista na época. E eu fiquei até 2006. Aí, em 2006, houve uma divisão da sociedade, porque os sócios resolveram fazer concurso para juiz do trabalho, foram aprovados, inclusive. E ali eu vi a oportunidade de abrir o meu escritório. Então, eu abri o Góes Advogados em 2006, em Porto Alegre. Porto Alegre. E aí, abri com a Karina,
Quem é a Karina? Foi minha aluna no primeiro semestre e se tornou minha esposa. Olha aí, que legal. Então, ainda que como professor, eu tive a oportunidade de conhecer a minha esposa. E nós tivemos um escritório até 2016. Em 2016, eu fui convidado pelo Tosini Freire, que é um escritório de atuação nacional e internacional, que precisava de mais um sócio trabalhista para a unidade de Porto Alegre. E aí fizemos algumas conversas, entabulamos, enfim, e eu achei interessante, porque geralmente, Alessandro, o que acontece na carreira do direito? Tu entra num escritório grande e depois tu abre o teu. Eu fiz o movimento inverso e acho que estava preparado para isso. Conversei bastante com a minha esposa, ela continuou com o escritório, na época então meu pai é aposentado, enfim, já tinha saído da Ubra, trabalhando com ela, estava trabalhando com ela, tinha mais pessoas trabalhando e ela continua com o escritório até hoje. E eu fui para o Tosini. Me tornei sócio em agosto deste ano. Eu completo 10 anos de Tosini Freire, que é uma experiência fantástica, assim, porque eu aprendi e aprendo muito. É uma estrutura totalmente diferente. Levei muitos alunos para trabalhar na minha equipe, mas, ao mesmo tempo, e a gente só faz advocacia empresarial, full service em todas as áreas. Né? E continuo estudando. Esse ano vou iniciar meu pós-doutorado. Tenho a oportunidade eu tenho 5 livros, estou sempre produzindo artigos e quero te dizer assim que eu sou muito grato à universidade pela minha formação. Então eu acho isso, eu acho que o que eu sou, eu devo muito a Deus, a meus pais e também à Ubra na formação acadêmica. Mas eu sempre digo uma coisa, Alessandra. A faculdade te entrega 40%. O resto é tu, aluno, que tem que buscar. Sim. Se tu não fizer uma boa faculdade, não adianta tu estar na faculdade mais bem avaliada ou melhor avaliada. Já é um início, né? É um bom caminho. Mas, como chegou a comentar antes, tem que estagiar. Por quê? Porque a prática complementa a teoria. Isso. Né? Então, isso fala muito do esforço, né? E, claro, também tem a parte da oportunidade, né? Tem. De ter oportunidades ou criar oportunidades. Isso mesmo. Isso que mesmo. faz parte do processo, mas o importante é... As oportunidades também aparecem para quem é bom. Exatamente. Então, estar preparado, se preparar e se atualizar. Antes de falar sobre essa questão de estágio, eu vou aproveitar a carona no que tu disseste em relação a essa questão. Eu digo isso muito para o pessoal jovem da minha equipe. O pessoal mais jovem não tem paciência. A gente sabe disso. Que é tudo para ontem. Imediatismo total. E aí o que acontece? Às vezes tu vê isso tanto no processo seletivo para advogados como para estagiários, mas mesmo no dia a dia. As pessoas entram e querem ser promovidas em 1 ano de trabalho. E eu sempre digo assim, ou a pessoa quer sair para ganhar um pouco mais, entendendo que está 1 ano e não teve oportunidade. Eu sempre digo assim, espera, porque o direito é muito cíclico. O direito ele é inesperado. Quando tu menos espera, aparece uma oportunidade. E isso aconteceu com vários lá. Aliás, aconteceu comigo, como eu estou contando. Mas por que eu te disse aquilo da questão do estágio? Muitos alunos vêm para mim e perguntam, professor, o que o senhor acha Acha que eu devo estagiar? Eu disse, desde o início, quando tu puder. Sem dúvida. E, pois mas eu estou em dúvida. Tu está em dúvida do que tu queres? Então faz o seguinte, advoga no estagia no Ministério Público, estagia no tribunal, estagia numa vara, estagia numa delegacia, estagia no escritório. É a melhor coisa que tu pode fazer se tu tem dúvida. E é o momento de testar. É o momento de testar. Até porque, Alessandra, ajuda no exame da ordem. Olha. Ajuda muito quando tu vai fazer a prova da OAB. Se tu vai fazer numa área que tu já trabalha, tu tem muito mais facilidade. Sim. Que é uma prova mais difícil. Então... E tem que continuar estudando, né, Alessandra? Tem que continuar estudando. Não adianta só... formou, agora tem um emprego, ou é sócio de escritório, ou virou associado,
estude. Continue estudando. Sim, com certeza, não dá para parar. Não. Bom, a gente tem que chamar um breve intervalo, mas já já a gente está de volta. Estamos de volta com o Ubra Connect e hoje conhecendo um pouco mais da trajetória de Maurício Góes, que é egresso da Ubra e foi professor também. Maurício, como que é ver hoje em dia alunos teus daquela época, ou enfim, ao longo da tua carreira, alcançando posições de destaque no mercado, sendo ótimos profissionais, aí, se destacando. Um deles é o Monir, presidente da Fundação Ubra. Isso. Além de ser um motivo de orgulho, acaba sendo uma confirmação, né? Lembras que no início eu falei que se eu sentisse que não seria um bom professor e não correspondesse, que eu mesmo ia pedir para sair e não continuaria nessa carreira. Até porque eu acho que não são todos que estão aptos a serem professores, né? Independentemente de ter formação pedagógica, eu não tenho. Não é isso que eu quero dizer. Mas é um orgulho muito grande, assim, ver, por exemplo, o Monir, né, que foi meu aluno, e aí hoje tem uma carreira profissional consolidada como advogado, e eu acho isso bastante importante. E eu vejo, e o bacana, Alessandra, é que eu vejo isso em vários. O Monir é um exemplo de vários que acontecem. Eu vejo pessoas que estão advogando, aí no Instagram um aluno me segue, um ex-aluno, e vejo que está num escritório trabalhando. Esses dias eu fui fazer uma audiência, a juíza tinha sido minha aluna. Olha aí, que legal. E aí tu começa... Claro que isso aí também denuncia um pouco a idade. Mas é muito inspirador. Por quê? Porque tu conseguiu construir algo. Porque a docência... a gente já falou um pouco sobre isso. A docência não é só lá despejar matéria. Chegar lá, cumprir teu horário e despejar matéria. E isso eu falo de modo geral, né? A docência é ter o convívio com essas pessoas, saber que essas pessoas são como tu, assim como tu tem problemas, as pessoas também têm. E, ao mesmo tempo, te ajudar na formação, né? Porque a formação profissional continua formando o caráter da pessoa. Então, fico muito feliz, agradeço a Deus a oportunidade de poder... E quando eu ouço das pessoas, assim, eu não deixo isso se tornar vaidade, ingrediente de vaidade. Quando alguém diz assim, escolhi ser advogado trabalhista por tua causa. Isso eu ouço muito. E ouvi do Monir agora há pouco, dizendo, tu abriu as portas da advocacia para mim. Poxa, isso é bacana. Tu ajudar as pessoas, tu representar algo para as pessoas. Então, só tenho orgulho a destacar. Sim, eu posso imaginar. Parabéns, né, por toda essa trajetória. E, assim, agora falando do direito do trabalho, ele muda o tempo todo. E quais são os principais desafios para os empregados e também os empregadores? Nosso sistema jurídico depende da lei, basicamente. Quem faz a lei? Congresso Nacional. Não preciso dizer que no Brasil o processo legislativo é moroso. De maneira que, nesse caso, o que acontece, Alessandra? O direito do trabalho isso não é privativo do direito do trabalho, mas no direito do trabalho, o que acontece? Vão ocorrendo fatos aonde o direito está estacionado. Eu não sou daqueles que dizem, a CLT de 43 ela não se aplica, mas não, se aplica. Tanto que teve uma reforma em 2017, que para mim não foi reforma, e a maioria critica quando eu digo isso. Para mim não foi reforma. Mas, de qualquer maneira, ainda que a gente tenha toda essa transformação, o direito, leia-se lei no sistema jurídico, no nosso sistema jurídico, ele não acompanha o desenvolvimento dos fatos. Entendeste? Então, assim, essa é uma questão, mas os desafios estão aí. Quando as questões chegam ao tribunal, o tribunal precisa decidir. O tribunal não pode dizer, não tem lei, eu não vou decidir. Isso não pode. O juiz não pode fazer isso. Isso é lei. Está na lei. Então, qual é o grande desafio hoje de transformação? Eu acho que desde as inovações tecnológicas até hoje, tu és testemunha, Alessandra, aqui pela tua atuação
Com certeza tu já participou de matérias que envolvem trabalhadores de plataforma. A discussão está no Supremo. Pejotização, a discussão também está no Supremo. Terceirização já esteve no Supremo. Negociação coletiva, e a gente continua numa crise sindical já de muito tempo. As questões de uso de redes sociais, a própria aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, a questão de novas tecnologias, nanotecnologias, tecnologias que não se conhecem ainda, mas que geram efeitos para a saúde do trabalhador. E acho que o grande desafio, a partir de 2026, a saúde mental do trabalhador. Desafio para empregados e para empregadores. Porque a linha de estudo que eu adoto não é apenas responsabilizar o empregador por tudo. O empregado ele participa e está na CLT, no artigo 158, ele tem obrigações de também cumprir normas de segurança. Então, o empregado também participa disso. Mas agora acho que o grande desafio é a alteração da nova NR1. Tu já ouviste falar. E a nova NR1 traz a obrigatoriedade das empresas de identificarem os riscos psicossociais. Por que a Alessandra está colocando tanto atestado? Por que os atestados Por que a Alessandra simplesmente deixa de falar com as pessoas, está quieta, não participa mais? Seus atestados estão mostrando transtorno, depressão, síndrome do pânico. Essa atenção os empregadores vão fazer. E, infelizmente, eu vejo que muitos, não estou dizendo todos, ainda não estão preparados e a fiscalização inicia em maio desse ano, pelo Ministério do Trabalho. E muitas entram em vigor essas normas em maio desse ano. Então, acho que é o grande desafio. Saúde do trabalhador. Evitar a exaustão. Ter uma disrupção. Então, ter um término. E eu acho que o teletrabalho, o home office, tudo isso de alguma forma colabora. Né? Eu acho que isso é um dos desafios, Alessandra. Um dos. Que eu acho que a gente tem um grande agora. Vários, mas eu digo assim, para esse ano e vinculado a essa questão da saúde do trabalhador, a questão do assédio moral e do assédio sexual, que até tu te surpreendeste quando eu falei que está crescente. Sim, é crescente. E isso é uma das coisas que ainda as empresas precisam, não só cumprir a lei, mas agir de uma forma mais séria, mais rígida. E vejo isso por experiências de clientes que agem, mas de alguns clientes que não cumpriram tudo que deveria ser cumprido e de alguma forma permitiram que o assédio moral ou sexual se desenvolvesse. Esse é a grande questão e o grande desafio. Então, essa nova norma acaba responsabilizando mais, trazendo mais responsabilidades para o empregador estar mais ciente do que está acontecendo para prevenir que aconteçam. É isso. Isso também acaba alterando ali as decisões lá de julgamento, né? Porque antes não se tinha essa responsabilização e aí acredito que altere também as decisões. Na verdade, se provado, vou usar um exemplo aqui para ti e para os nossos espectadores. Uma pessoa adquire síndrome de burnout, do esgotamento. Alega que foi desligada e alega que a síndrome de burnout tem causa no trabalho. Certo? Esquece essa NR1 agora de maio de 2026. Vamos pegar um exemplo aqui, estou falando de 10 anos atrás. Ela prova que de fato havia uma jornada exaustiva, que ela era cobrada além do permitido por lei e que aquilo lhe gerou problemas. A Justiça do Trabalho já vinha indenizando esses trabalhadores por isso. Ou seja, tua pergunta é super oportuna para dizer o seguinte, isso não é novidade. A diferença é que agora foi potencializada numa norma. E a norma agora prevê isso. Então, aumenta a responsabilidade e facilita a condenação das empresas. Isso. É isso? Que já tem uma responsabilização. Exato. Que já está decretada, digamos assim. É isso aí.
Isso mesmo. Então, esses são os caminhos aí do direito, né? Que ao longo do tempo vai evoluindo conforme as questões que são apresentadas. Né? Exatamente. E muitos ainda dizem que o direito do trabalho vai terminar. Algumas lideranças legislativas pregam o fim da justiça do trabalho. Aí eu te pergunto, Alessandra, tu vai tratar isso de que forma? Se eu não tiver uma justiça especializada, e atenção, né? Está aqui alguém que critica muitas decisões, que faz críticas à postura da justiça do trabalho, mas não quer dizer que eu não defenda. Sim. Eu posso defender, eu posso gostar, mas eu também critico. E eu acho que existem esses pontos complicados e acho que são desafios que nós temos aí, inclusive da jurisprudência para esse ano. É aí que mora a evolução, né? Estar atento e não só aceitar, também ter um olhar crítico. Isso mesmo. Agora, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas, assim, brevemente, um conselho para quem está nos assistindo, até se quiser olhar para a câmera. Perfeito. Ali, para quem quer cursar direito, tem algum conselho? Para cursar direito, tem que entender que direito anda de mãos dadas, ou, digamos que o pontapé inicial do direito é trabalhar a ideia de direitos humanos e direito dos humanos. Significa que a minha geração não teve essa formação que hoje vocês, ingressando na Faculdade de Direito, estudando, têm, que é uma formação à luz da Constituição, onde os direitos fundamentais concretizam os direitos humanos. E eu acho que essa é a grande percepção, ter esse tipo de visão. O direito oferece muitos caminhos, mas todos os caminhos hoje, cada vez mais, mostram a valorização do ser humano e a valorização da dignidade da pessoa humana. Palavra essa que ninguém falava quando me formei. A Constituição, quando eu me formei, tinha 10 anos. Então, hoje é importante que a gente tenha essa noção. Agora, quem está cursando direito também, uma coisa que eu me permito dizer, Alessandra, é ter persistência, porque a carreira está desafiadora, o mercado de trabalho é complexo, mas se tu consegues fazer a tua faculdade de Direito e não só esperar da faculdade, tu consegue lugar e consegue te destacar. Perfeito. É isso. Muito obrigada. Foi muito bom te receber aqui, conhecer um pouco mais da tua trajetória. E eu te agradeço. E obrigada a você que nos acompanhou e até o próximo episódio.